Pela manhã nós terminamos falando que uma primeira forma de nós olharmos o julgamento ali a respeito do pecado de Peor foi a questão do empalamento, quando ali os homens foram colocados de frente para a luz do sol, e a luz do sol foi o último recurso que eles encontraram para, antes de morrer, buscarem a paz com Adonai. Por mais duro e rigoroso que seja a punição do pecado de idolatria, nós vemos um último recurso sendo oportunizado ao condenado, que deve ser traduzido como um sopro de esperança emanado pela Torá, visando sempre a salvação das almas. A segunda questão envolvendo a punição no caso de Peor é uma punição muito particular. É a única das punições ali que ocorre, onde nominalmente nós vamos ver um hebreu e uma midianita debaixo de um juízo da parte de Adonai. Essa segunda forma de penalizar a idolatria, ela foi considerada a mais violenta das duas, visto que o empalamento, ou seja, trespassar com uma vara, com uma haste, o corpo de uma pessoa, também foi aplicado, mas dessa vez a morte foi súbita. Notem que o texto vai dizer que o casal coabita publicamente, mesmo diante de uma praga sobre o arraial. Qual era o cenário aqui? Adonai julgando, 24.000 pessoas morrendo, a congregação inteira se colocando em clamor e em choro e luto diante de Adonai por causa das mortes. Eis que adentra um hebreu da tribo de Simeão com uma mulher, uma princesa da casa dos midianitas. Eles literalmente desfilam em meio ao arraial e eles coabitam as portas da tenda diante dos olhos de todos os hebreus. Números capítulo 25, nós vamos ler o verso 6, 7 e 8 e depois o 14 e o 15. Números, eu vou ler numa outra tradução, vocês me acompanhem aqui, Números capítulo 25, do verso 6 ao verso 8. E eis, um homem dos Benê Israel vem, ele apresenta a seus irmãos uma mulher midianita, aos olhos de Moshe e aos olhos de toda a comunidade dos Benê Israel. Eles choram na abertura da tenda do encontro. Pinhas, filho de Arão, o ministrante, vê. Ele se levanta do seio da comunidade, toma uma lança em sua mão, vem por trás do homem de Israel até a tenda e os apunhala a ambos no ventre, o homem e a mulher. A calamidade cessa entre os Benê Israel. Verso 14. Nome do homem golpeado com a midianita, Zinri, filho de Salu, Nasci, da casa dos pais de Simeão. Nome da mulher golpeada, midianita, Cosbe, filha de Sur, cabeça de Mátrias, casa de pai em Midian. Ao casal foi aplicada uma pena de morte por empalamento de maneira similar aos demais, porém com uma diferença: morte súbita aplicada no ato do pecado. A questão aqui se particulariza por causa do trâmite feito pelo casal, quando uma espécie de noivado foi declarado ao transitarem em meio às tribos e diante de Moshe. Segundo a tradição, esse passeio pelo arraial era uma formalização do desejo de contrair matrimônio e gerar descendência. Qual foi a grande particularidade na questão e por que nominalmente foi dito que o nome do homem era Zimri e o nome da mulher era Cosbe? Em meio a uma proibição da Torá, que era se misturar e casar com mulheres cananeias, em meio a uma destruição por uma prostituição com mulheres cananeias, um homem hebreu traz uma mulher ao arraial para apresentá-la como noiva para um futuro casamento. Isso para Adonai já era uma ruptura entre o mandamento, que encontra-se no Êxodo capítulo 34, nós vamos lá daqui a pouco. Eles não respeitam o luto e o tempo de julgamento de Adonai. Ele não se enquadra em nenhuma das questões que a Torá classifica como de exceção para que um hebreu contraia matrimônio com uma mulher estrangeira.
A regra era: não se case com a mulher estrangeira. A normativa do Deuteronômio, que vai vir dar força e substrato para se casar com a estrangeira, vem lá no capítulo 21 do Deuteronômio só. Eles ainda não tinham como uma legislação mosaica pré-estabelecida o casamento. O que tinha era a proibição. Então, se envolver com mulher estrangeira, seja para casar, seja para se prostituir, era problema diante de Adonai. Só que a questão aqui, ela atingiu, Leomar, um patamar muito mais grave do que os 24 mil que morreram. Os 24 mil quiseram ter um prazer lícito momentâneo, deitar-se com as moabitas. Este casal aqui queria contrair matrimônio, formar uma família mista dentro de Israel e gerar descendentes mistos dentro de Israel. Mas a questão da miscigenação não é racial. É a miscigenação de um filho que teria de um lado Torá e de um lado a idolatria das outras religiões cananeias. Essa é uma miscigenação proibida na Torá. Mesmo quando um homem é autorizado a casar-se com uma mulher estrangeira, a mulher deve se submeter à vida espiritual do hebreu e os filhos vão ser criados como hebreus. Não era o que estava acontecendo aqui. Por que então que surgem os dois nomes próprios? Para ser riscado o direito de descendência tanto do homem quanto da mulher. Nenhum dos outros hebreus que morreram nessa praga tiveram seu nome citado, porque eles ainda perpetuavam descendência na terra. Este casal teve o nome riscado porque deles não haveria fruto e continuidade. Porque o pecado de idolatria queria formar uma nova nação. Uma nação que aceitava, Ulisses, amar a Deus sobre todas as coisas, mas deitar-se com os deuses pagãos ao mesmo tempo. Isso para Adonai era considerado abominação. Então ele risca tanto o hebreu quanto a midianita. Olha o Êxodo 34, verso 14, o que vai falar. Observa que o estatuto estabelecido em Êxodo capítulo 34 carrega a mesma característica de Adonai no ato daquilo que Finéias fez. O mesmo sentimento de Adonai proibindo o casamento com mulher estrangeira é o mesmo sentimento que Finéias é motivado a matar aquele casal que rompia com o mandamento, o zelo. Olha só que interessante isso. O Êxodo 34, 14 diz assim: porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Eterno é zeloso, é um Elohim zeloso, para que não faça aliança com os moradores da terra. E quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. A violação que Finéias aqui interrompe por meio de uma violenta ação, que é pegar uma lança e empalar os dois. Por que ali o texto da Torá vai dizer que empalou os dois ao ventre ao mesmo tempo? Porque eles estavam sexualmente se relacionando no ato da morte. Finéias não esperou o ato de coabitação terminar para julgar aquele casal. A lança só consegue trespassar os dois porque aqui naquele momento eles eram uma só carne e um só corpo, coabitando publicamente à porta da tenda diante de uma grande praga e de um grande julgamento de Adonai. Isso para Adonai é aí que Finéias, pelo zelo pela Torá, o zelo por Adonai, ele recebe uma aliança de paz que teria um sacerdócio contínuo por sua linhagem. As mortes descritas aqui na porção Finéias atingiram todos os homens que foram subjugados no pecado de Peor, sendo que a pena de morte cumprida rigorosamente pelos juízes daquela geração. A questão referente ao rigor sobre o pecado de idolatria visava preservar a descendência dos filhos de Israel a respeito dessa transgressão. Aqui que é o ponto-chave que nós precisamos entender a ação de Finéias. Quando ele mata o casal coabitando, ele não queria permitir que um ventre gerasse um filho de prostituição.
Vocês lembram do profeta? Foi Isaías? Foi Isaías? Não, Oséias. Que Adonai vira para ele e fala assim: toma uma prostituta, casa com ela e tenha com elas filhos de prostituição, para anunciar a prostituição religiosa de Israel naquele tempo. Aqui era vedado filhos de prostituição. Então ele encerra o problema antes de haver vida no ventre. Olha só a precisão da Torá nos demonstrando que a descendência precisa ser pura, precisa ser santa, precisa ser separada dos hábitos e dos costumes das demais nações. Só que no âmbito do empalamento dos 24 mil homens que morrem naquela praga, a descendência que viria dessa geração que nasceu no deserto também não podia herdar a má prática de se envolver com ídolos pagãos. A morte de 24 mil homens entra como um memorial para que a geração seguinte não queira praticar a mesma coisa. Então nós vemos duas mortes diferentes. O mesmo ritual de morte para dois casos, com critérios diferentes, almejando a mesma coisa: a preservação da transmissão da idolatria para a geração seguinte. E aí eu fui dar uma olhada nessa questão do problema de Peor, e aí eu fui cair lá em Josué capítulo 22. Abre lá, faz favor. Josué capítulo 22, o final da narrativa do livro de Josué, ele vai contar que, após 15 anos de batalha para posse de terra em Canaã e divisão do território, entra um tempo pacífico em Israel. Abre o capítulo 22, olha como é que ele inaugura o capítulo 22 de Josué. Olha que interessante isso aqui. Ele narra como se fosse um prólogo de uma história. Ou seja, eu estou acabando de contar uma história bonita. Israel venceu, Israel dividiu a terra, Israel distribuiu entre as tribos. Olha como é que ele começa o capítulo 22. Essa geração do capítulo 22 aqui é a mesma geração do pecado de Peor, só que com 15 anos de diferença. Olha só que detalhe. Então Josué chamou os rubenitas, os gaditas, a meia tribo de Manassés e lhe disse: olha só o detalhe que Josué vai afirmar aqui: tudo o que Moisés, servo do Eterno, vos ordenou, tendes cumprido, como tendes obedecido a minha voz em tudo que vos ordenei. A vossos irmãos nunca desamparastes até o dia de hoje, antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Eterno vosso Elohim. Agora que o Eterno vosso Elohim deu repouso aos vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos e ide-vos para as vossas tendas, para a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Eterno, vos deu da além do Jordão. O que Josué está declarando aqui? Que aquele problema que a meia tribo de Manassés, a tribo de Gade, a tribo de Ruben, solicita o território das campinas de Moabe para habitar e não cruzar o Jordão, que nós já estudamos aqui atrás um pouquinho, aquele voto que eles fizeram, que seriam os primeiros a entrar na terra e combater até que todas as tribos estivessem assentadas na terra, estava cumprido. Totalmente cumprido. Parece um final de história de filme. E fomos felizes para sempre. Não. Josué aqui está dizendo que a respeito do voto e do compromisso de defender o direito de posse de terra, estava resolvida a questão. Mas vai lá no verso 10 para vocês verem um detalhe. Nós vamos ler do 10 ao 12 e depois do 16 ao 18. Observa que interessante o verso 10. E chegando eles ao limite do Jordão, ou seja, as três tribos retornam para o outro lado do Jordão, tomam posse e habitam o outro lado do Jordão. Ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben
e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem em guerra contra eles. Verso 16. Assim diz toda a congregação do Eterno: que transgressão é essa que cometestes contra Elohim de Israel, deixando hoje de seguir ao Eterno, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Eterno? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido 15 anos e não havia purificado o pecado de Peor, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Eterno, para que hoje deixais de seguir ao Eterno? Será que rebelando-vos hoje contra o Eterno, amanhã ele se irará contra toda a congregação de Israel? Qual era o problema aqui? A legislação do Deuteronômio capítulo 16 já havia previsto que quando eles cruzassem o Jordão só poderia haver um altar, com um local para entregar sacrifício, com um local para subir e adorar Adonai na terra de Israel. Jerusalém ainda não estava nas previsões. O primeiro repouso que Israel utilizou para fazer os sacrifícios chegarem a Adonai foi onde? O tabernáculo de Siló. Siló assume o ponto provisório de cidade migratória dos judeus 3 vezes ao ano. O que as 3 tribos fazem? Às margens do Jordão sobe um altar similar, diz o texto, que ele era tão imponente quanto o de Siló, e isso quase desencadeia uma guerra civil. Porque o pecado de Peor ainda não havia sido. Aí eu pergunto para vocês, já não tinha morrido 24 mil homens? A morte e o julgamento das pessoas garante a absolvição e a não continuidade do pecado em meio ao arraial? Segundo os comentaristas deste texto aqui, eles afirmam que continuou-se a praticar visitação aos prostíbulos estrangeiros, mesmo habitando a terra. Ainda era uma fraqueza da geração que viveu o problema de Peor. Eles viram 24 mil morrer, eles cumpriram os últimos meses da vida de Moisés, eles combateram 15 anos, mas o pecado da idolatria ainda assombrava aquela geração. E isso era algo tão preocupante para aquela geração, que as outras 9 tribos passam a mão no sacerdote Finéias, atravessam o rio e vão lá falar assim: vocês querem matar todo Israel com essa idolatria? Olha como era latente, 15 anos depois, um pecado que passa de geração para geração. Esse é o problema da idolatria. Quando a gente reconhecer um pecado por idolatria, nós precisamos ter um cuidado, que ele é um pecado que precisa ser vigiado para o resto da vida, permanentemente. Israel só tomou as pancadas de cativeiro assírio, cativeiro babilônico e cativeiro romano, especialmente pelo pecado de idolatria que cometeu contra Adonai. Pode olhar lá o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico e o domínio greco-romano sobre Israel. Em todos eles os profetas anunciam que Israel se enamorou de deuses estranhos e abandonou Adonai. Vira uma marca que passa de geração para geração. Nossos filhos não podem receber isso de nós. E abandonar Elohim. Isso. A narrativa que nós acabamos de ler, ela ocorre 15 anos após o pecado de Beor relatado na Torá. De forma que as marcas deixadas pelo tempo ainda incomodavam aquela geração. Provavelmente a idolatria mediada pela prostituição sexual ainda era uma questão não resolvida.
naquela geração, mantendo vivo tanto o pecado quanto a consequência referente à transgressão com Baal. Eu não vou ter tempo de ir não, mas depois vocês olhem lá nas reformas de Josias, no livro de Reis e no livro de Crônicas. Vai dizer, Josias restabeleceu a Páscoa, derrubou os altares, limpou o tabernáculo, o templo em Jerusalém, blá, 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 blá. Mas as casas de idolatria no alto dos montes, Josias não conseguiu resolver. Ele luta contra a idolatria de forma ferrenha, mas lá nos altos montes, nas áreas isoladas e desertas de Israel, remanescia os altos para que aquele que ainda era idólatra alcançasse local para se entregar. São os íntimos e os ocultos do nosso coração que a gente faz questão de manter escondidinho aqui dentro. Não adianta o rei vir fazendo a limpeza, que depende de nós querermos derrubar esses altares. Era uma espécie de ferida aberta o que aquela geração carregava em seus corações. Tamanho foi o impacto daquela situação, porém, eles estavam dispostos a pagar qualquer preço para a nação inteira ser poupada de um novo episódio como o de Peor. Eles foram ali para dizimar as 3 tribos que construíram o altar, porque eles sabiam que o dano a Israel seria menor dizimando as 3 tribos do que mantendo as 12 tribos com um altar desviando o povo. Podemos notar que a questão da idolatria era a mesma nas duas situações. Uma envolvendo rituais pagãos e prostituição sexual, e a outra ligada à prostituição sacrificial num altar ilegítimo fora de Siló. É idolatria do mesmo jeito. Fazer um altar fora de onde está prescrito. Deitar-se com prostitutas e querer coabitar para gerar filhos com uma mulher midianita, Adonai tratou no mesmo nível de idolatria e de impureza. Agora olha a defesa deles no verso 19. Olha como é que vai começar aqui. Salta no verso 19. Se é, porém, que a terra da vossa herança é imunda, olha eles apertando as 3 tribos. Passai-vos para a terra da possessão do Eterno, onde habita o tabernáculo do Eterno. Venha para onde Adonai escolheu habitar. E tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Eterno, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, além do altar do Eterno nosso Elohim. Depois de 15 anos para dividir em 9 territórios e meio o lado a ser conquistado, eles estavam dispostos a puxar as outras 2 tribos e meia, redividir a terra para não ter um altar idólatra. O temor de Adonai estava sobre Israel nesta geração a respeito da idolatria, mas a idolatria ainda não tinha sido resolvida. A defesa oriunda das 3 tribos aquém do Jordão demonstra e reafirma a necessidade de educar a futura geração a respeito do pecado de idolatria. Olha que defesa bonita as 2 tribos e meia vão fazer. Em virtude da distância e do limite imposto pelo Rio Jordão, essas tribos temiam que seus filhos fossem penalizados com o distanciamento do ambiente sagrado de Siló. E isso se tornasse uma premissa para excluí-los dessa sagrada obrigação da Torá, gerando uma cisão e os desconsiderando como filhos de Israel. Enquanto as 9 tribos e meia estavam preocupadas de que estaria havendo um novo altar de idolatria para dividir Israel entre 2 locais de adoração, a tribo de Cá vai se defender dizendo assim: os nossos filhos não podem se afastar da presença de Adonai por causa da distância que os limita. Eles precisam de um testemunho vivo aqui deste lado do Jordão para mantê-los conectados com o lado de lá. Olha a preocupação quanto a haver uma idolatria na banda de quem ficou. Olha a preocupação que essa geração viveu por causa de um pecado fora da curva, o pecado de Peor. Olha o que eles vão escrever aqui na defesa deles, verso 30 e verso 31, desse mesmo capítulo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote,
e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel que com eles estavam, as palavras que disseram... Ah, não, peraí, eu pulei. Peraí. No 26, perdão, é no 26. Eu comi aqui o texto, desculpa. Olha a defesa deles. Pelo que dissemos, edifiquemos agora, olha a defesa das 2,5 tribos, edifiquemos agora um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Eterno diante dele, com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas. Então, para que os vossos filhos não venham dizer amanhã aos nossos, não tendes parte no Eterno, pelo que dissemos, se amanhã eles assim disserem a nós, e às nossas gerações, então nós responderemos, vede o modelo do altar do Eterno, que fizeram nossos pais, não para o holocausto, nem para sacrifício, porém, para ser testemunho entre nós e vós. Longe esteja de nós que nos rebelemos contra o Eterno, ou que hoje o abandonemos, edificando o altar para o holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, além do altar do nosso Elohim que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo Finéias o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés ficaram satisfeitos. Então disse Finéias, filho de Eleazar o sacerdote, aos filhos de Rubens, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Eterno está no meio de nós, porque não agistes com infidelidade para com o Eterno. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Eterno. E eles voltam em paz, porque o objetivo dos dois lados era a permanência de um testemunho de que haveria um só local, um só Elohim e um só rito para chegar-se a Adonai por meio de sacrifícios. Testemunho. É essa a referência que o Salmo 78 diz, que ele colocou uma Torá em Israel e um testemunho em Jacó. Eles ali fizeram uma espécie de monumento para que aquela geração que estava mais privada pela questão da distância de chegar a Siló, ela tivesse condições de manter Siló no seu coração. Quando Jerusalém assume mundialmente esta função, a pastora Sandra está lá dentro do presídio dizendo: vocês precisam aprender a cantar Im Escarré. Eu quero vocês cantando o Salmo 137, porque é o testemunho que vai ficar no coração dos nossos filhos, daqueles que ouvirem a Torá da nossa boca, de que a nossa língua se aprenderá ao paladar, se em algum momento, ouvindo sobre Jerusalém, nós esquecermos Jerusalém. É deste altar, construído dentro do nosso coração, que Adonai diz que nós não podemos e não temos o direito de abandonar ou de construir um altar paralelo. Siló ainda não tinha a força que Jerusalém tinha, mas já era um cumprimento de mandamento reconhecer Siló como a habitação sagrada de Adonai na terra. Por que não foi ali ainda Jerusalém? Porque os jebuseus ainda não tinham sido derrotados. Era uma das, acho que foi a única nação, não, foi os jebuseus e os filisteus, que Sansão ainda enfrenta, que ainda tinham problemas de combate ali na terra. Os demais foram todos subjugados. Aonde está o filisteu? Aonde está o jebuseu aqui dentro de nós que ainda está combatendo para nós não termos o direito de construir o altar em Jerusalém aqui dentro do nosso coração? É dessa idolatria que os nossos filhos não têm direito algum, porque nós somos a geração idólatra. Nós conhecemos o que é o sacrifício aos deuses estranhos. Quando beijamos Roma, quando beijamos o Egito, quando beijamos a Grécia, quando beijamos a nós mesmos como Elohim sobre nós, nossos filhos não têm direito a essa herança.
porque eles são filhos de uma promessa de uma nação que não se mistura com esse tipo de coisa. Está em meio aos povos pagãos, mas não vive a realidade dos povos pagãos. Observa que a proibição de desviar os sacrifícios dedicados ao Eterno é uma premissa que acompanha a lei sacrificial desde a sua existência. O livro do Êxodo e o livro do Levítico já vão dizer que só haveria um altar para sacrifício. Antes mesmo do Deuteronômio, capítulo 16, estabelecer aquela normativa de subir para sacrificar 3 vezes ao ano no lugar que Adonai escolhesse. Se eles já conheciam a história do Êxodo e conheciam a história do livro de Vaikra, eles já eram aptos, Jonathan, a saber que não podia sacrificar em outro lugar. Esse foi o fator motivador que conduziu Pinhas e a comitiva a se dirigirem ao outro lado do Jordão e confrontarem as 3 tribos em relação ao outro altar. Note que uma questão muito semelhante trouxe um grande mal sobre Israel nos anos seguintes. Esta geração conseguiu sanar o problema da divisão do altar. E pessoalmente acredito que eles morrem em paz com Adonai, porque vai dizer que após os 15 anos de combate, Josué ainda vive 24 anos de paz na terra. Lê o capítulo 24 de Josué para vocês verem. Eu só consigo conceber, Ulisses, que eles conseguiram viver harmonicamente durante 24 anos na terra com a questão da idolatria sanada naquele período. Fala aqui, que senão o pessoal não ouve, não. Aqui. Essa questão dessas 3 tribos ali, eles têm um embasamento interessante dentro da própria Torá, em Êxodo capítulo 20, quando o Eterno diz para celebrar o nome dele em memória. No verso 24, a parte B do verso 24 do capítulo 20 de Êxodo, ele diz assim... da Torá, né? Isso, perfeito. Aí no capítulo de Êxodo 20, no finalzinho ali, no verso 24, ele diz assim: em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória de meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois, se sobre ele manejares tua ferramenta, profanoá-lo-ás. Então, eles têm aqui uma base de direito da questão de um altar de pedras memorial, para celebrar o nome, não para sacrifício, mas para memória, para celebrar a memória do nome do Eterno. O patriarca Jacó levantou algumas colunas em memória a Adonai nas suas peregrinações. Isso. Abraão, todos eles fizeram. O poço que Isaac cava, chamado Rehovot, que jorra água, é um memorial da presença de Adonai. Aqui, ó. Eu peguei meus papéis aqui para olhar que está anotado. Dia 20 de junho de 2022. O altar a ser levantado. Olha só, o nome do altar é gratidão de coração e verdade nos atos. Mas é um testemunho apenas. Isso. Logo aqui no jardim, aqui embaixo. Isso. Onde tiramos todas as pedras que ali estavam. Que os nossos filhos vão olhar e vão dizer assim: os nossos pais nos deram um testemunho, o qual nós precisamos manter para que os nossos filhos deem continuidade ao testemunho. Já foi determinado desde o dia 24, tá? Isso aí. Dia 20. Isso. Exatamente. Isso aí. O capítulo 24 vai dizer que eles usufruíram de 24 anos de paz. Estava sanada a questão. Eles vão começar a enfrentar problema no livro de Juízes de novo, mas 24 anos de paz no território. Foi um dos maiores tempos de paz que Israel viveu desde que tomou posse da terra. Esse ajuste com a questão da idolatria entre as 12 tribos foi algo peculiar que manteve a nação coesa e blindada contra essa questão. Só que houve um rei... Oi? 24 anos de paz. Eles guerrearam 15 anos e combateram e viveram 24 anos de paz. Foi um total de 39 anos do período de Josué à frente do povo. Agora abre lá em 1 Reis, vocês vão ver um rei chamado Jeroboão, que ele casa exatamente o mesmo problema na cisão do altar.
Aí nós vamos ver o custo para uma geração de você ter um altar de sacrifício dividido. Nós não vimos ainda um altar de sacrifícios paralelo até onde nós viemos. O proibido aqui é a idolatria. Agora nós vamos ver a força que a idolatria ganha dentro de uma geração, quando junto à idolatria você constrói um altar paralelo ao de Adonai. Existe uma diferença entre o pecado da idolatria e o pecado de construir um outro altar paralelo para sacrificar. São dois pecados diferentes. 1 Reis, capítulo 12, versículo 26 ao 30. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Ele estava com medo de Roboão voltar ao poder, que era o legítimo. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Eterno, aonde aqui era a casa do Eterno? Aqui já era Jerusalém. O coração deste povo se tornará o seu Senhor. Se eles enxergarem Jerusalém e sacrificarem Jerusalém, eu perco tudo que eu conquistei. A Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho, fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém 3 vezes ao ano. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pois um em Betel, outro em Dan, um no norte e outro no sul. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar desviou Jerusalém do foco o que até o período de Josué eles lutaram para que não acontecesse. A prostituição encabeçada por Jeroboão promoveu um grande mal ao povo, em especial aos das tribos do norte. O impedimento de chegarem a Sião para sacrificar trouxe consequências que duraram muitos anos e dilacerou geração após geração. Segundo Reis, capítulo 17, dos versos 21 ao 23. Olha o que acontece com a grande ideia desse rei Jeroboão. Olha o que vai ser anunciado a respeito da atitude que ele tomou de dividir Israel em 3 altares. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Eterno, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, nunca, não houve expiação deste período. Até que o Eterno tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até o dia de... Como é que Adonai resolveu o problema da prostituição e idolatria dentro da terra de Israel? Tirando o povo da terra, porque a terra é sagrada. Quem prostituiu a terra foram os habitantes da terra. Vão para um cativeiro assírio. O cativeiro assírio, as 10 tribos ao norte, são as primeiras penalizadas pelo desvio da adoração. Exatamente onde foi plantados os 2 altares que Jeroboão estabeleceu. Desviando a adoração do Elohim único. Isso. Já estavam divididos entre reino do norte e do sul. Mas agora houve uma divisão do altar de sacrifício. Isso foi o mais grave. São levados cativos primeiramente, tanto no período assírio quanto no período babilônico. Para quem que sobrou o cativeiro babilônico e assírio em primeiro lugar? As tribos que desviaram a adoração de Jerusalém. Em todo esse período, os descendentes da geração cativa nunca mais conseguiram retornar ao princípio da adoração única e centralizada conforme estabelece a Torá. Presta atenção nesse detalhe aqui. A partir do momento que o altar se dividiu e eles vão para 2 cativeiros,
nunca mais os que remanesceram desses cativeiros conseguiram centralizar a adoração novamente. É a partir do cativeiro assírio que nós vamos começar a ouvir falar na mistura do povo de Israel com os povos da terra vizinha. E estes povos trazem sobre Israel uma assimilação idólatra de conduta de vida. E começa a se formar um povo chamado samaritanos. Quem eram os samaritanos? Era o povo de Israel cativo pelo exílio assírio e babilônico, mas principalmente o cativeiro assírio, onde eles se casam, constituem família e as suas práticas se descaracterizam totalmente das de Israel, a ponto de Israel considerar aquele que nasce em Israel judeu a partir deste momento. Até então, a expressão judeu não era usada para caracterizar o povo de Israel, porque as 12 tribos eram chamados filhos de Israel. A partir do momento que sobram só as 2 tribos ali do sul, e as 10 tribos se misturam e perdem a referência do altar único e da adoração única, quando esse povo começa a voltar a habitar a chamada Palestina atual, eles já não são reconhecidos como hebreus e filhos de Israel mais. Já são os samaritanos com práticas próprias, a qual o judeu sequer ele conversa. Por isso, a indiferença do judeu no tempo de Yeshua com os samaritanos. Porque eles sabiam que os samaritanos eram descendentes de Israel que se misturaram, mas nunca conseguiram resgatar a adoração única e o altar único de adoração. Isso aí, pastora, foi a maior e mais prejudicial divisão que a nação de Israel sofreu. Por quê? Porque espalhado sobre a face da terra, existe sangue dessas 10 tribos para todos os lados e não tem o direito a reconhecimento como um filho natural da terra de Israel. Pois não, pastor? Olha só, aqui no capítulo 12 de 1 Reis, quando Jeroboão faz os 2 altares, olha o mal que acontece aqui, ó. Jeroboão fez, versículo 31, Jeroboão fez casa nos... Isso está respingando até os nossos dias. Perfeito, nós vamos passar Jeroboão por Yeshua. fez casa nos altos, constituiu sacerdote de todo tipo de gente. Ele vai mexer na casa sacerdotal, embora não fossem dos filhos de Levi. Ele coloca lá para ministrar quem não é filho de Levi. Instituiu uma festa no 8º dia. Os americanos cumprem essa festa do 8º dia vergonhosamente, chamada, como é que é? Do 8º mês. 8º mês, 8º mês, aqui ó. É o, do 8º mês. Acho que é o Thanksgiving, né? É o dia de ação de graça. Exatamente. Isso. É o dia de ação de graça. Eles cumprem isso aí rigorosamente, mas não cumprem as festas bíblicas. Sim. Agora que está começando, há 10 anos atrás que eu estive lá, sim, eu já disse isso para eles. Então veja que respinga até os nossos dias. Sim. Porque o motivo maior foi apagar os festivais bíblicos. Centralizados num único só altar. No único só altar, isso. Exatamente. É isso aí. E é daí que nasce o movimento racídico, fora de Jerusalém, que hoje tanto cerceia o acesso dessa diáspora que Israel sofreu de 10 tribos para os dias de hoje. A mistura com os costumes pagãos cobrou um preço altíssimo, descaracterizando toda uma parcela das primitivas tribos de Israel e as tornando um povo estrangeiro dentro dos critérios da Torá. Você nasce em Israel, você conhece Torá, você é descendente de Abraão, Isaque e Jacó, e as suas práticas fazem o seu próprio povo dizerem que você não faz parte do povo. Olha só que loucura. A idolatria ajustada a um altar fora de Jerusalém. Notem que de forma mais palpável temos como resultado dessa situação o nascimento de um povo chamado samaritanos, os Shomronim, fora a diáspora daqueles que perderam a referência com a terra de Israel. O mais interessante a esse respeito trata-se da continuidade do problema absorvido em relação à idolatria
e a adoração centralizada num só lugar da terra. A única solução para um problema tão grave, que é pegar a cabeça do que se desviou na idolatria do altar e trazer de volta ao critério de Torá em Jerusalém, é tão grave, tão enraizado nas gerações, que depende de uma esfera messiânica para o convencimento humano. A função primordial do Mashiach, com aqueles que não nasceram na casa de Israel, nos tempos onde ele ali peregrinou, é convencer as nações de que só há um Elohim e um só altar para adorar. Abre lá em João capítulo 4. Agora nós vamos entender aquele problema com a samaritana muito mais palpável. A samaritana era uma descendente já não reconhecida de um povo que outrora fez parte das 12 tribos. E está ela ali no poço de Jacó, considerado pai dela também, mas os judeus já não falavam com os samaritanos. Já não havia relacionamento que trouxesse de forma humana o achegar do samaritano de volta a Jerusalém. E qual era o grande conflito dos samaritanos daquele tempo? Eles criam no Deus único. Aonde estava o problema dos samaritanos? Monte Ebal e o Monte Gerizim. Presta atenção, João 4, verso 19. Disse-lhes a mulher: Adom, vejo que és profeta. Nossos pais, ou seja, os samaritanos, adoraram neste monte. Onde é que ele estava? Ele estava em Siquém. Qual é a cidade, qual é a referência geográfica que fica a cidade de Siquém? Monte Ebal e o Monte Gerizim. Aquele mesmo monte que Josué passou, que foi o monte da bênção e o monte da maldição. Segundo os samaritanos, ali era o local onde Abraão teria circuncidado a Isaac. Então ali seria o verdadeiro local de adoração único na face da terra. E vós dizeis que o local que se deve adorar é Jerusalém. Disse-lhes Yeshua: mulher, crê-me, que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, ou seja, vocês não sabem quem é Elohim. Vocês perderam a referência de Torá. Nós adoramos o que sabemos. Nós temos Torá e sabemos quem é Hashem. Porque a salvação vem dos... Olha o cuidado. A salvação não vem de Israel. A salvação vem dos... Os únicos que permaneceram fiéis ao altar e ao Elohim único. Olha como que Yeshua se sai da questão dizendo que ele vem do meio dos judeus. Ele não dá margem para a samaritana achar que ele veio do meio deles, onde se desviou a adoração de... Não, eu vim do meio daqueles que sabem que a adoração é e sempre será em Jerusalém. Olha Yeshua como ele é mestre para ensinar as coisas. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Elohim é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em... De qual altar que ele estava se referindo? Aonde existe previsto na Torá, nos profetas, na Brit Hadashah, a adoração única esperada pelo Pai? É no endereço físico de Jerusalém? Jerusalém é o endereço físico daquilo que é o endereço do nosso Corá, onde Adonai aguarda não haver ídolos, não haver altares paralelos, não haver nada que impeça ele de habitar no interior do homem. Essa é a aula que o Messias deu para a samaritana. Ela sai daqui, correndo para a cidade inteira avisando, o Messias chegou. O Messias chegou. Porque ela foi convencida por um judeu de que os samaritanos precisam voltar a adorar em Jerusalém. É uma esfera messiânica a forma de Adonai corrigir este problema criado por Jeroboão há sei lá quantos mil anos atrás. Uns 2.700 anos atrás, né? Acho que Jeroboão, 700 anos antes do Mashiach ainda. Olha quanto tempo a humanidade está sendo punida
por uma falta de coalizão entre os hebreus, mantendo aquilo que Josué e Finéias fizeram ali. Porque quando Jeroboão levanta 2 altares, se o povo ali se levanta como Finéias se levantou, de dizer, nós vamos fazer uma guerra civil, mas outro altar não tem, não teria surgido samaritano, não teria havido diáspora de 10 tribos, e hoje este acesso ao altar de adoração teria sido muito mais preservado. Por isso que eu disse, cuidado com o pecado da idolatria. Ele passa de geração em geração e vai causando um estrago a cada geração. O indivíduo ali não fez o Templo de Salomão em São Paulo, na zona leste de São Paulo. É grosseiro, mas ele ali bota um molde daquilo que é sagrado. Ele não fez um testemunho. Porque se ele tivesse levantado um testemunho, muito abençoado ele teria sido, porque o povo em massa estaria retornando. Ele trouxe centenas de pedras de Jerusalém para fazer uma imitação aqui no Brasil. O ensino da palavra, à luz do Messias, é a única maneira de convencer o ser humano a respeito da unicidade do Eterno e também da proibição a um altar paralelo para adorá-lo. A mesma luz que confrontava os penalizados do pecado ali em Beor, aquela luz que eles iam morrendo e era o fôlego de vida para eles ainda terem a oportunidade de arrependimento, aquela mesma luz que confrontava esses penalizados, ela é mais clara e palpável por meio da era messiânica para os que hoje vão sucumbir ao pecado da idolatria. O problema da idolatria é tão enraizado no ser humano que a Torá já prevê que durante a sua penalidade pela idolatria vai vir uma luz messiânica que ainda vai dar a oportunidade de arrependimento antes da morte. Mas alguns serão salvos da morte, como Paulo foi, para levar esta luz a outros. Mas em termos gerais, a idolatria ela é punida com morte. João capítulo 1, verso 4 ao 10 vai dizer assim: nele, na luz, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Elohim, cujo nome era João. Este veio para Quais são os testemunhos que têm que ser erguidos durante um anúncio de uma era messiânica para que a luz chegue ao interior das pessoas que vivem na idolatria? São os próprios homens que temem a Torá, que com a sua própria vida e o seu próprio ensino darão um testemunho. Aquela mesma obra que eles fizeram de um lado do Jordão para lembrar aos filhos é uma obra viva que eu e você que guardamos Torá e abandonamos a vida politeísta, uma vida de idolatria, nós somos para aqueles que não têm Adonai. Não tem luz, nós temos que ser este testemunho. João está dizendo aqui, cujo nome era João e veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, eu não sou luz, ninguém é luz, mas para que testificasse sobre a luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. A única solução para as gerações que sucumbem à idolatria é uma manifestação messiânica, direta ou indireta, por meio de um testemunho, para que nós sejamos convencidos que a idolatria e o altar paralelo diante de Adonai são proibições que, se nós não conseguimos passar por ela, nós pagaremos com a nossa própria vida. Eu queria encerrar com vocês em João capítulo 9. Olha só que interessante isso daqui. Todo mundo conhece a cura do cego. Todo mundo conhece a cura do cego. Mas o cego era samaritano. Ele não tinha luz. Ele tinha perdido a referência. Mas ele vai buscar no Messias. Ele não busca em agoreiros. Ele não busca
Ele não busca no sinédrio, no sumo sacerdote, nos zelotes da época. Ele busca no Messias. E olha só que interessante a ação que o Messias vai fazer. E passando Yeshua, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhes perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascessem cegos? Qual é a pergunta dele aqui? A cegueira dele é culpa da geração anterior ou é culpa da geração dele? E Yeshua responde: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele o testemunho de Elohim. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do... E dali para frente o cego? Vocês já analisaram por que Yeshua faz questão de cuspir no chão e pegar o lodo do chão e passar no olho dele? Ele era um samaritano. Os samaritanos comem das migalhas da mulher, filho Fenícia. Comem até das migalhas na mesa. Ele estava onde? Pertinho do tanque de quê? Siloé. O tanque de Siloé ficava onde? Em que cidade? Nos arredores de? Ele pega o pó da terra de Jerusalém para abrir o olho de quem tinha perdido a referência a respeito do local de Adoração. Foi o pó da terra de Jerusalém que abriu os olhos deste samaritano a respeito do único lugar de adoração. E aí vocês depois olham aqui, eles eram samaritanos, estavam em Siló, eles estavam em Siloé, nos arredores de Jerusalém. Sim, mas eram samaritanos. Tinham perdido a referência de Jerusalém como centro da adoração e automaticamente da unicidade que aquele lugar representava. Se vocês olharem o texto aqui no discorrer, vocês vão ver que a família dele teve que ser confrontada porque queriam saber se ele era cego de nascença mesmo. Aqui, Yeshua ignora o problema familiar de testemunho, porque Yeshua estava muito mais preocupado com uma cegueira espiritual do que com uma cegueira física. Nós não precisamos nos preocupar com quem é cego fisicamente. A cegueira mundial a respeito de Jerusalém, da sua importância, porque ali emana a unicidade de Adonai, é a maior cegueira que a humanidade precisa ser tratada e ser ajustada. São mais de 2.700 anos que um rei de Israel resolveu separar um altar que nunca mais... Óbvio que o altar foi reconstruído por Neemias e Esdras, foi. No tempo de Yeshua o altar estava centralizado? Estava, mas o efeito da divisão do altar nas gerações não estava sanado. Não estava sanado. É esse que é o ponto que nós aqui como casa precisamos saber se queremos ou não deixar como legado aos nossos filhos. Adonai deu ordem para os nossos filhos erguerem um testemunho. Mas eles precisam saber que os pais deles, até o último dia, lutaram para que eles não herdassem um desvio de conduta que seria catastrófico na geração deles. Ou vocês estão achando que os nossos filhos vão ter uma vida mais fácil do que a nossa, porque nasceram aqui dentro e já conhecem Torá desde novinho? A geração deles vai ser muito mais apertada. A geração deles vai ser muito mais cobrada e exigida para se manter num padrão de santidade do que a nossa. Talvez seja a geração deles que venha a viver o cerceamento religioso, o fechamento dos templos religiosos. Eles vão ter que aprender a sacrificar em casa sozinhos, sem a referência de uma casa para vir sacrificar. Isso é uma realidade iminente, porque as escrituras sagradas dizem que isso precisa acontecer para a era messiânica se estabelecer.
A Torá vai ser proibida de ser promulgada. Nós vamos ter que voltar a trabalhar como ali na época dos guetos, do Holocausto, escondidos para que a Torá fosse proclamada, para que a Torá fosse cumprida. Então nós precisamos escolher o que é que nós queremos da próxima geração. Nós vamos nos unir como as 12 tribos ali no período de Josué, em prol de manter um único altar para que os filhos sejam beneficiados? Ou nós vamos lutar entre nós, com as nossas divergências, com as nossas línguas que atacam uns aos outros para ter um povo dividido, para um aproveitador entrar aqui, todo enfaixotado, como muitos um dia sonharam ter aqui dentro, e pegar a adoração e levar embora para uma tradição ou retornar a um cristianismo que um dia nós abandonamos? É esse o fim de uma geração que nós queremos? Mas uma coisa eu sei. Adonai disse que ele ergueria uma geração e tornaria essa geração fiel para ele. Shabbat Shalom, que o Eterno nos abençoe e nos dê um final de sábado em paz. Amém?